Seja bem-vindo ao SOS Curso. Vamos tratar aqui de leis em áudio. Em especial, neste módulo teremos a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003. A lei que trata a respeito de imposto sobre a transmissão, causa, morte e doações no estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo e use a sua memória auditiva para aprender cada vez mais. Na voz do professor Wilson Cortez, professor Tudão. Um forte abraço, bons estudos. Dispõe sobre o imposto sobre a transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. O povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da incidência. Artigo 1º. O imposto incide sobre a transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCD. Incide 1. Na transmissão da propriedade, bem ou direito por ocorrência do óbito. 2. No ato em que ocorrer a transmissão de propriedade, bem ou direito por meio de fideicomisso. 3. Na doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da legítima. 4. Na partilha de bens da sociedade conjugal e da união estável sobre o montante que exceder a meação. 5. Na desistência de herança ou legado com determinação do beneficiário. 6. Na instituição de usufruto não oneroso. 7. No recebimento de quantia depositada em conta bancária, de poupança ou em conta corrente em nome do decujus. Parágrafo 1º. O imposto incide sobre a doação ou transmissão hereditária ou testamentária de bem imóvel situado em território do Estado e respectivos direitos, bem como sobre bens móveis, semoventes, títulos e créditos e direitos a ele relativos. Parágrafo 2º. O imposto incide sobre a transmissão de bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos e direitos a eles relativos quando 1. O doador tiver domicílio no Estado. 2. O doador não tiver residência ou domicílio no país e o donatário for domiciliado no Estado. 3. O inventário ou arrolamento judicial ou extrajudicial se processar nesse Estado. 4. O herdeiro ou legatário for domiciliado no Estado se o decujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Parágrafo 3º. Para efeitos deste artigo, considerar-se-á a doação o ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmitir bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário, que o aceitará expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se a doação efetuada com encargo ou ônus. Parágrafo 4º. Em transmissão não onerosa, causa mortes, ocorrerão tanto os fatos geradores distintos quanto forem os herdeiros ou legatários. Parágrafo 5º. Em transmissão decorrente de doação, ocorrerão tantos fatos geradores distintos quantos forem os donatários do bem, título ou crédito, ou do direito transmitido. Parágrafo 6º. Consideram-se também doação de bem ou direito os seguintes atos praticados em favor de pessoa sem capacidade financeira, inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz. 1. A transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade. 2. A instituição onerosa de usufruto. Parágrafo 7º. A ocorrência do fato gerador do imposto independe da instauração do inventário ou arrolamento judicial ou extrajudicial. Capítulo 2. Darão incidência. Artigo 2º. O imposto não incide sobre a transmissão, causa mortes ou doação em que figurem como herdeiros, legatários ou donatários 1. A União, o Estado ou município. 2. Os templos de qualquer culto. 3. Os partidos políticos e suas fundações. 4. As entidades sindicais. 5. As instituições de assistência social, as educacionais, culturais e esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 6. As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 1º.
O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas nos incisos 3 a 5 do caput desse artigo, desde que estas: 1. Não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio e de sua renda a qualquer título. 2. Apliquem integralmente no país os recursos destinados à manutenção de seus objetivos institucionais. 3. Mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas nos incisos 2 a 6 do caput desse artigo, desde que os bens, direitos, títulos ou créditos sejam destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais, observado ainda o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O imposto não incide sobre a transmissão causa-morte de valor não recebido em vida pelo decujus, correspondente à remuneração oriunda de relação de trabalho ou a rendimento de aposentadoria ou pensão. Capítulo 3. Da isenção. Artigo 3º. Fica isenta do imposto: 1. A transmissão causa-mortes de a. Imóvel residencial com valor total de até 40.000 ufenges, 40.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, desde que tenha um único bem imóvel de monte partilhável cujo valor total não exceda os 48.000 ufenges, excetuando-se os bens descritos na linha C deste inciso. B. Fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor total desse imóvel seja de até 40.000 ufenges e o montante partilhável não contenha outro imóvel nem exceda 48.000 ufenges, excetuando-se os bens descritos na linha C deste inciso. C. Roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. 2. A transmissão por doação. A. Cujo valor total não ultrapassa a 10.000 ufenges. B. De bem imóvel doado. B1. Pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as disposições contidas em regulamento. B2. Pelo poder público com o fim de atrair empresas industriais e comerciais para o município, observadas as disposições contidas em regulamento. B3. Em que figure como doador ou donatário a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab-MG. De roupa, utensílio agrícola de uso manual, móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. D. De imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, desde que destinado à instalação ou à ampliação de empreendimentos no Estado, nos termos do regulamento. E. De imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, gerido pela Caixa Econômica Federal, observado o disposto no artigo 1º e caput e parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 2º da Lei Federal 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. F. Dos recursos necessários à aquisição de veículo por pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autista, sem capacidade financeira, ao abrigo da isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, na hipótese em que o doador seja parente em primeiro grau, em linha reta ou em segundo grau, em linha colateral, cônjuge ou companheiro em união estável ou representante legal do donatário. A linha G, vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à cultura instituídos em lei. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre a forma de comprovação dos valores indicados no caput deste artigo, para fins de reconhecimento das isenções. Parágrafo 2º. O valor da ufenge será o vigente na data da avaliação. Parágrafo 3º. Para os efeitos do disposto nas alíneas C dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo,
não se inclui no conceito de bens móveis que guarneçam a residência familiar as obras de arte sujeitas à declaração à Secretaria da Receita Federal ou que seja um contrato de seguro específico. Capítulo 4. Do cálculo do tributo. Seção 1. A base de cálculo. Artigo 4º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da abertura da sucessão ou de doação, espécie em moeda corrente nacional e em seu equivalente um FENG. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. A base de cálculo do imposto é nos seguintes casos. Inciso 3. 1/3 do valor do bem na instituição do usufruto por ato não oneroso. Inciso 6. Na hipótese de excedente de meação em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, proporcional ao valor. Letra A. Dos bens móveis em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado neste estado, e, letra B, dos bens imóveis situados nesse estado em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Parágrafo 4º. Na transmissão causa-mortes para obtenção da base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do quinhão 1. Do herdeiro legítimo que lhe cabe no montante partilhável segundo a legislação civil. 2. Do herdeiro testamentário o valor do legado ou da herança atribuída segundo a legislação civil. Parágrafo 5º. O pagamento do imposto utilizando-se a presunção a que se refere o parágrafo 4º, 1. Possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o qual será verificado por ocasião da partilha. 2. Não ensejará a diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese de serem apurados bens e direitos não considerados por ocasião do pagamento. Parágrafo 6º. Em se tratando de plano de previdência privada ou de outra forma de investimento que envolva capitalização de aportes financeiros, a base de cálculo correspondente ao valor da provisão formada pelos referidos aportes e respectivos rendimentos na data do fato gerador. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º aplica-se também no caso de um plano de previdência privada ou assemelhado configurar contrato misto que envolva a capitalização de aportes financeiros e seguro de vida, hipótese que não se inclui na base de cálculo a parcela dos valores auferidos pelo beneficiário em decorrência do contrato de seguro, sob a forma de pecúlio ou renda, assim compreendida a parcela que exceder a provisão mencionada no parágrafo 6º. Artigo 5º. Em se tratando de ações representativas do capital da sociedade, a base de cálculo é determinada por sua cotação média na Bolsa de Valores na data da transmissão, ou da imediatamente anterior, quando não houver pregão, ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até no máximo de 180 dias. Parágrafo 1º. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, admitir-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão, nos termos do regulamento. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante a incorporação de bens móveis e imóveis ou de direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao seu valor venal atualizado dos referidos bens ou direitos. Artigo 6º. O valor da base de cálculo não será inferior 1. Ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo. 2. O valor total do imóvel declarado pelo contribuinte pelo efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, em que se tratando de imóvel rural e ou de direito a ele relativo. Parágrafo único. Constatado que o valor utilizado para o lançamento do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á a utilização de coeficiente técnico de correção para a apuração do valor venal do imóvel
nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Artigo 7º. Os valores constantes desta lei são expressos em UFENG. Parágrafo único. Na hipótese de extinção da UFENG, a atualização dos valores constantes desta lei far-se-á pela variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas ou de índice que o substituir. Artigo 8º. O valor da base de cálculo será considerado na data da abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação, devendo ser atualizado a partir do dia seguinte, segundo a variação da UFENG, até a data prevista na legislação tributária para o recolhimento do imposto na forma estabelecida em regulamento. Artigo 9º. O valor venal do bem ou direito transmitido será declarado pelo contribuinte, ficando sujeito à homologação pela Fazenda Estadual mediante procedimento de avaliação. Parágrafo único. O contribuinte que discordar da avaliação efetuada pela Fazenda Estadual poderá, no prazo de 10 dias úteis, contados do momento em que comprovadamente tiver ciência do fato, requerer a avaliação contraditória, observado o seguinte: 1. O requerimento será apresentado à repartição fazendária onde tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar laudo técnico. 2. O contribuinte poderá indicar assistente para acompanhar os trabalhos de avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada, se o requerimento não estiver acompanhado de laudo. 3. A repartição fazendária emitirá parecer fundamentado nos critérios adotados para avaliação no prazo de 15 dias, contados do recebimento do pedido, e no mesmo prazo o assistente sindicado emitirá o seu laudo. 4. O requerimento instruído com o parecer e com o laudo do assistente será encaminhado ao responsável pela repartição fazendária, a quem competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor da avaliação no prazo de 15 dias. Seção 2. Da alíquota. Artigo 10. O imposto será calculado aplicando-se a alíquota de 5% sobre o valor total fixado como base de cálculo dos bens e direitos recebidos em doação ou em face de transmissão causa-mortes. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá conceder desconto nos termos do regulamento. 1. Na hipótese de transmissão causa-mortes, até 20% do valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão. 2. Na hipótese de doação, cujo valor seja de até 90.000 UFENG, de até 50% do valor do imposto devido, desde que recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal. Artigo 11. Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título no período de 3 anos civis, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos, deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. Capítulo 5. Do contribuinte. Artigo 12. O contribuinte do imposto é 1. O sucessor ou beneficiário na transmissão por ocorrência do óbito. 2. O donatário na aquisição por doação. 3. O cessionário na cessão a título gratuito. 4. O usufrutuário. Parágrafo único. Em caso de doação de bem imóvel, título ou crédito, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador. Capítulo 6. Do pagamento do imposto. Seção número 1. Do prazo de pagamento. Artigo 13. O imposto será pago na transmissão causa-mortes no prazo de 180 dias, contados da data da abertura da sucessão. Inciso 2. Na substituição de fideicomisso no prazo de 15 dias, até 15 dias, contados do fato ou do ato jurídico determinante da substituição. E letra A. Antes da lavratura, se por escritura pública. Letra B. Antes do cancelamento da verbação no ofício ou órgão competente, nos demais casos. Inciso 3. Na dissolução da sociedade conjugal sobre o valor que exceder a meação, transmitindo de forma gratuita no prazo de 30 dias, contados da data em que transitar em julgado a sentença. 4.
da partilha de bens na dissolução de comunhão estável sobre o valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura do instrumento próprio ou do trânsito em julgado da sentença ou antes da lavratura da escritura pública. 5. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escritura pública antes de sua lavratura. 6. Na doação de bem, título ou crédito que se formalizar por escrito particular no prazo de até 15 dias contados da data da assinatura. 7. Na cessão de direitos hereditários de forma gratuita, a. Antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem, título ou crédito determinados. B. No mesmo prazo previsto no inciso 1 deste artigo, quando a cessão se formalizar nos autos do inventário, mediante termo de desistência ou de renúncia com determinação de um beneficiário. 8. Nas transmissões por doação de bem, título ou crédito não referidas nos incisos anteriores, no prazo de até 15 dias contados da ocorrência do fato jurídico tributário. Parágrafo 1º. O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e antes do registro de qualquer instrumento, nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo 2º. A alienação do bem, título ou crédito no curso do processo de inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente de sucessão legítima ou testamentária. Parágrafo 3º. Na hipótese de um bem imóvel, cujo inventário ou arrolamento se processar fora do Estado, a carta precatória não poderá ser devolvida sem a prova de quitação do imposto devido. Parágrafo 4º. Os prazos para pagamento do imposto vencem no dia de expediente normal nas agências bancárias autorizadas. Parágrafo 5º. Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença judicial, os prazos previstos nesta lei começam a ser contados a partir da data do seu trânsito em julgado. Seção 2. Da forma e do local de pagamento. Artigo 14. O ITCD será recolhido mediante documento de arrecadação instituído por resolução do secretário de Estado de Fazenda em estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. O contribuinte conservará em seu poder, pelo prazo decadencial para exibição ao fisco, os documentos de arrecadação do imposto. Artigo 15. O contribuinte, ao requerer a certidão negativa de débitos tributários, exibirá a comprovação do pagamento do ITCD. Seção número 3. Do pagamento. Seção número 3. Do parcelamento. Artigo 16. O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas condições, critérios e prazos estabelecidos em resolução do secretário de Estado da Fazenda. Parágrafo 1º. O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte. Parágrafo 2º. O requerimento do parcelamento do tributo constitui-se em confissão do débito. Parágrafo 3º. O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com os pagamentos devidos, não impede a expedição da certidão de regularidade quanto ao débito do ITCD. Capítulo 7. Dos deveres do contribuinte e do responsável. Artigo 17. O contribuinte apresentará a declaração de bens com discriminação dos respectivos valores de repartição pública, fazendária e efetuará o pagamento do ITCD no prazo estabelecido no artigo 13. Parágrafo 1º. A declaração a que se refere o caput deste artigo será preenchida em modelo específico instituído mediante resolução do secretário de Estado de Fazenda. Parágrafo 2º. O contribuinte deve instituir sua declaração com a prova de propriedade dos bens nela arrolados, juntando fotocópia no último lançamento do IPTU e do ITR, conforme seja o imóvel urbano ou rural. Parágrafo 3º. Apresentada a declaração a que se refere o caput deste artigo e recolhido o ITCD, ainda que intempestivamente, o pagamento ficará sujeito à homologação pela autoridade fiscal no prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração. Parágrafo 4º. Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação desta lei, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador
para promover o lançamento do crédito tributário, desde que o lançamento tenha sido efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 5º. Expirado qualquer dos prazos a que se referem os parágrafos 3º e 4º, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Artigo 18. O registro de formal de partilha de carta de adjudicação judicial expedido em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio ou de partilha de bens na união estável, bem como de escritura pública de doação de bem imóvel, será precedido da comprovação do pagamento integral do ITCD, mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. Parágrafo único. Será franqueado aos fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda o acesso aos processos judiciais que envolverem a transmissão ou a partilha de bens. Artigo 19. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a JUSCENG, enviará mensalmente à Secretaria de Estado da Fazenda informações sobre todos os atos relativos à constituição, modificação e extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresário, assim definido como pela Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, realizados no mês imediatamente anterior, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Os titulares do tabelionato de notas, do registro de títulos e documentos, do registro civil das pessoas jurídicas, do registro de imóveis, do registro civil das pessoas naturais, prestarão informações referentes à escritura ou registro de doação, de construção de constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de contrato social e de atestado de óbito, à repartição fazendária mensalmente, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo único. Os serventuários mencionados neste artigo ficam obrigados a exibir livros, registros, fichas e outros documentos que estiverem em seu poder à fiscalização fazendária, integrando-lhes, se solicitadas, fotocópias ou certidões de inteiro teor, independentemente do pagamento de emolumentos. Artigo 20-A. As entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do ITCD devido a este Estado, na hipótese de transmissão, causa-morte ou doação de bem ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive aquele relativo aos planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de plano gerador de benefício livre, o PGBL, vida gerador de benefício livre, o VGBL ou semelhante, observados a forma, os prazos e as condições previstos em regulamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial da obrigação de que trata o caput fica atribuída ao contribuinte em caráter supletivo. Parágrafo 2º. O responsável apresentará à Secretaria de Estado da Fazenda uma declaração de bens e direitos contendo ao menos a discriminação dos respectivos valores e a identificação dos participantes e dos beneficiários. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º, as entidades de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de PGBL, VGBL ou semelhante, sob sua administração. Artigo 21. São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo contribuinte: 1. A empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações. 2. A autoridade judicial, o serventuário da justiça, o tabelião, o oficial de registro e o escrivão, pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício, ou pelas omissões a que deram causa. 3. O doador. 4. A pessoa física ou jurídica que detém a posse do bem transmitido. 5. O despachante em razão de ato por ele praticado que resulte em não pagamento ou pagamento a menor do imposto. Capítulo 8. Das penalidades. Artigo 22. Na falta de pagamento do ITCD, ou seu pagamento a menor ou intempestivo, acarretará a aplicação de multa
calculada sobre o valor do imposto devido nos seguintes termos. 1. Havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, será cobrada a multa de mora no valor de 0,15% do valor do imposto por dia de atraso até o 30º dia, 9% do valor do imposto do 31º ao 60º dia de atraso, 12% de valor do imposto após o 60º dia de atraso. 2. Havendo ação fiscal, será cobrada a multa de revalidação de 50% do valor do imposto, observadas as seguintes reduções. Redução a 40% do valor da multa quando o pagamento ocorrer no prazo de 10 dias contados do recebimento do auto de infração. Redução a 50% do valor da multa quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na linha A e até 30 dias contados do recebimento do auto de infração. Redução a 60% do valor da multa quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na linha B e antes da sua inscrição em dívida ativa. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o pagamento espontâneo somente do imposto, a multa será exigida em dobro quando houver ação fiscal. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será de 18% quando se tratar do crédito previsto no inciso 1 deste artigo. 2. Reduzida em conformidade com o disposto no inciso 2, com base na data de pagamento da entrada prévia em caso de ação fiscal. Parágrafo 3º. Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores restabelecidos aos seus percentuais máximos. Artigo 23. O servidor fazendário que tomar ciência do não pagamento ou do pagamento a menor do ITCD deverá lavrar o auto de infração ou comunicar o fato à autoridade competente no prazo de 24 horas, sob pena de sujeitar-se a processo administrativo civil e criminal pela sonegação da informação. Artigo 24. Lavrado o auto de infração, o contribuinte será notificado a pagar ou recorrer apresentando defesa no prazo de 30 dias. Parágrafo único. O auto de infração observará a tramitação e os procedimentos previstos na Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e na Lei 13.470, de 17 de janeiro de 2000, naquilo que for aplicável. Artigo 25. O contribuinte que sonegar bens ou direitos, omitir ou falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la, ficará sujeito a multa de 20% sobre o montante do imposto devido. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica no caso de bem sujeito à sobrepartilha, o qual terá o tratamento tributário dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da sucessão ou no decorrer do inventário. Artigo 26. Os responsáveis tributários que infringirem o disposto nesta lei ou concorrerem de qualquer modo para o não pagamento ou pagamento a menor do imposto ficam sujeitos às penalidades estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo das sanções administrativas civis e penais cabíveis. Artigo 28. Apurando-se que o valor atribuído à doação em documento particular ou público tenha sido inferior ao praticado no mercado, aplicar-se-á aos contratantes multa equivalente à diferença entre o imposto recolhido e o legalmente exigido, sem prejuízo da exigência deste de outros acréscimos legais. Artigo 28-A. Sujeita-se a multa de 100% do valor do imposto devido a quem utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo a recolhimento do ITCD com autenticação falsa. Artigo 28-B. A entidade de previdência complementar, a seguradora ou a instituição financeira que descumprir a obrigação prevista no artigo 20-A sujeita-se a multa de 5.000 fenge por plano de previdência privada ou seguro na hipótese de omissão em documento entregue ao fisco. 2. 50.000 fenges na hipótese de não cumprimento da entrega de informações. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. Artigo 30. Revogam-se as disposições em contrário e a Lei 12.426, de 27 de dezembro de 1996, Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2003,
Aécio Neves, Danilo de Castro, Antônio Augusto, Júnior Anastasia, Fuad Noman.